videoaula de estrutura das palavras. Agora nós vamos começar a falar sobre desinências. E nós temos dois tipos de desinências, as desinências verbais e as desinências nominais. Para nós começarmos, vamos começar falando sobre as desinências nominais. E o que vem a ser, Vitor Terra, desinência nominal? Ela vai fazer a marcação de substantivos, de nomes. E o primeiro tipo de desinência nominal é a desinência de gênero. A desinência de gênero eu acho ela mais tranquila de aprender, porque ela faz a marcação do gênero masculino e feminino, tá bom? Então eu tenho aluno, aluna, candidato, candidata. Eu tenho prefeito, prefeita. O O e o A são as desinências de gênero. Vitor, mais uma vez eu te falo, para preparar essa aula, eu tive que abrir várias gramáticas aqui para poder ver o que esses autores, o que essas pessoas estão falando. E aí eu li, em um dos gramáticos que muita gente, fala, por exemplo, que esse O não seria uma desinência de gênero, seria uma vogal temática. Mas aí eu fui em São Bechara, São Bechara, se você não conhece São Bechara, acho bom você conhecer. Evanildo Bechara, que é o que cai na 90% dos concursos públicos, diz que o O é desinência de gênero masculino e o A é desinência de gênero feminino. Então eu estou seguindo a linha aí de Bechara. Tudo bem? Agora, desinência de número. Cuidado, pelo amor de Deus. Por que a desinência de número você tem que tomar cuidado? Se eu tenho só singular e plural, o aluno pergunta para mim. Porque tudo bem, eu tenho uma caneta. Eu tenho agora duas canetas. Opa, caiu de novo. Canetas. Esse S, realmente, esse S seria o quê? Uma desinência de número singular. Agora, se eu digo caneta, dá a entender que eu só tenho uma. A ausência do S tem um significado. Quando eu falar, a caneta caiu. Caneta, então quer dizer que caiu só uma. A caneta caiu. Então esse S, essa ausência, ela traz um significado com ela, que nós vamos chamar de morfema zero. Não sei se você já passou por isso. Vamos um momento abrir seu coração, tá? Lembra quando você terminou? Se você já passou por isso, você vai entender o morfema zero de cara. Você já terminou com alguém não querendo terminar, mas você sabia que não daria certo? Tá chorando aí, né? Lembrou do crush? Você sabia que não valia nada, mas você foi e terminou com ele porque você sabia que não daria certo. É um morfema zero. O que é um morfema zero? É uma ausência, você termina não querendo terminar. É uma ausência com significado para você, tá? Morfema zero é isso, é uma ausência com significado, tá? Quando eu falo aluno, alunos, o S é uma desinência de número plural. Agora, essa ausência aqui, essa ausência aqui a gente vai chamar de morfema zero. Alguns autores, aí mais uma vez eu falo, uns livros colocaram morfema zero, outros livros colocaram desinência zero. A nomenclatura não importa. O que importa é que se eu tivesse que classificar, seria uma desinência de número singular. Tudo bem? Qual é o problema disso, Vitor Terra? O problema é o seguinte. Se ele jogar para você a palavra caneta. Olha aí, vou voltar lá para caneta. Caneta. E perguntar o seguinte, quantos morfemas tem a palavra caneta, você responderia o quê? Bem, canete, radical. A, vogal temática. Caneta, tema. E eu tenho também o morfema zero. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3 com o tema e 4 com o morfema zero. Ou seja, caneta tem 4 morfemas. Tudo bem? Cuidado para não cair no concurso, na pegadinha do concurso público. Show?
tá? Então, morfema zero é uma desinência de número singular. Quando eu não tenho um S, quando a palavra está no singular, eu tenho aí a desinência zero. Poucos concursos e até poucos livros colocam desinência zero, tá? Então, abre o olho porque pode cair na prova. Desinências verbais. As desinências verbais, são aquelas que vão unir aos verbos. Qual é o grande problema dos alunos que viram para mim e falam assim: ai, eu odeio verbo. Você odeia verbo porque você não tem na sua corrente sanguínea as desinências verbais. Se você tivesse as desinências verbais, talvez a metade dos problemas que você tem com o verbo seriam sanados, tá bom? As desinências verbais, elas vão se unir, né, aos verbos, flexionando em número, pessoa, tempo e modo. A primeira desinência que nós temos é a desinência número pessoal. A desinência número pessoal, o nome já diz, ela indica número. Que número? Singular e plural. E pessoa, primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. A desinência número pessoal ela vai indicar isso, tá bom? Tá? Elas vão estar juntos com as desinências modo temporais, quando tiver modo temporal, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? E para indicar número e pessoa. Então vamos lá. Primeira pessoa do singular, eu. Quando eu falo canto e cantei, o O e o I estão servindo como desinência número pessoal. Eu tenho cante, que é o radical, e o O, que não é a vogal temática. Se você não assistiu a aula de vogal temática, assista, tá? O O, que não é a vogal temática, ele é uma desinência número pessoal. Tudo bem? Cantei, cante, radical, aqui eu tenho uma vogal temática, e o I seria uma desinência número pessoal, tá bom? Da segunda pessoa do singular, que é tu. Eu tenho o S, eu tenho o STE, ist, e eu tenho o es, tá? Então, quando eu falo andas, esse S é uma desinência número pessoal. Falaste, desinência número pessoal. Cantares, esse S, desinência número pessoal, que indica o quê? A segunda pessoa, tá? A segunda pessoa do singular. Agora, a terceira pessoa eu tenho o U, por exemplo, tá? Comeu. Aí você vai falar assim pra mim, e por exemplo, ele come? Ele come não tem desinência número pessoal, tá? Eu tenho o radical e a vogal temática. Eu não tenho desinência número pessoal aí, tá? Na terceira. Mas nesse caso, o U é uma desinência número pessoal, tá? Na primeira pessoa, eu tenho mois. Falamos. Esse mois aí, desinência número pessoal. Na segunda pessoa do plural, que é vós, eu tenho o is, o istes e o des, tá? Cuidado. Então, por exemplo, cantais, falastes, olhardes. Esses aí são minhas desinências número pessoais, que vão me indicar o quê? Segunda pessoa do plural. Terceira pessoa é o N, o RAN, ou o EN, ou até o próprio O. Ó, comem. Comem, eu tenho com radical, vogal temática, e M, desinência número pessoal. Amaram, gritarem, pedirão, tá bom? Mais uma vez, eu tenho aí as desinências número pessoais. Continuando a nossa aula, a gente vai falar de desinência modo temporal. E o que a desinência modo temporal ela faz? Ela indica o modo, no caso, eu tenho subjuntivo, indicativo e imperativo, e o tempo que esses verbos estão. Tá bom? Se é presente, se é pretérito, se é futuro, ela vai indicar o modo e o tempo. Tudo bem? Elas vão sempre aparecer depois da vogal temática, então a gente tem radical, vogal temática e desinência modo temporal, quando elas existem, tá? Quando eu tenho vogal temática e também quando eu tenho a desinência, tá?
e elas vão se repetir em todas as pessoas, tá? Por exemplo, a gente tem o vá. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos. Ó, tu tem vá, entendeu? Vai se repetir. Pode acontecer de não se repetir em alguns verbos? Sim, aí acontece o que a gente chama de alomorfia. Lembra que eu falei? É mudança, alomorfia, mudança, alguma alteraçãozinha aí, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa, presente do indicativo não tem desinência modo temporal. Então quando eu falo eu canto, eu tenho o cante, que é o meu radical, e o o, que é minha desinência número pessoal. Não tenho também no pretérito perfeito do indicativo, tá? Eu cantei, cante, radical, é vogal temática e desinência número pessoal. Não tenho desinência modo temporal aí. Eu só vou ter desinência modo temporal daqui para frente. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito eu posso ter o vá ou ver na primeira conjugação, tá? E o é e o a na segunda conjugação. Então, quando eu falo cantava, tá? Pedia, aqui ó, o a, comia, tá bom? Então, eu tenho aí desinência modo temporal, tá bom? Eu posso ter no mais que perfeito. O mais que perfeito, quando elas são átonas, ou seja, elas são fracas, né? Urá e urê, né? Amara, comera, vendereis, tá? Eu tenho desinência modo temporal. Eu também tenho no futuro do presente, tá? Só que aí vai ser tônica, urá e uré, tá? Cantará, beberei, aí ó, tudo desinência modo temporal. Eu também tenho no futuro do pretérito, né? Brevemente a gente vai estar postando a videoaula com esses tempos verbais, explicando a função de cada um. Mas é interessante, antes do aluno estudar verbo, que ele estude as desinências, que ele veja qual é a desinência de cada tempo verbal. A desinência do futuro do pretérito, né? Eu falo que é o tempo do frustrado, né? Venderia, comeria, né? Ó, ria, cantaria, venderíeis, tá? Então a gente tem aí uria e uria. Já claro que uria vai encaixar em quase todos, tá? Presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo, na primeira conjugação eu tenho é, na segunda e terceira eu tenho a. Que eu coma, que eu ame. Então eu tenho aí o a e o é como desinência modo temporal. Desinência modo temporal do pretérito imperfeito do subjuntivo é o se, os dois s's e o e, tá bom? Desinência modo temporal. Desinência modo temporal do futuro é a letra R, futuro do subjuntivo, tá? É a letra R, amar, quando eu amar, esse R, quando tu amares. Também desinência modo temporal, tudo bem? Tá, desinência verbo nominal. A desinência verbo nominal, cuidado que alguns autores vão dizer que a desinência verbo nominal, elas estão dentro da desinência modo temporal. Outros vão dizer que não. Eu sempre lecionei para o meu aluno separado. Eu tenho a desinência número pessoal, eu tenho a desinência modo temporal e eu tenho a desinência verbo nominal. Porque esses verbos gerúndio, particípio infinitivo são chamados de verbos nominais, né? Então, vamos lá. Gerúndio. Gerúndio é o NDO. Então, falando, comendo. Particípio é o do. Cantado, falado, comido, bebido. E o infinitivo é a letra R. Tá bom? Falar, cantar, comer, beber. Essa é as desinências verbo nominais, tá bom? Mas se for separado, se for junto, não interfere. O que interfere é que eu tenho esse tipo de desinência e você tem que reconhecer isso no concurso como uma desinência verbal. Tudo bem?